Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo através do livro de Gênesis. Realmente estamos no início deste livro, início mais importante. Já falamos sobre esta criação, também a queda de Adão e Eva. Eles foram expulsos daquele jardim, também eles tiveram 2 filhos. Entramos capítulo 4 falando sobre estes 2 filhos, Caim e Abel. A história deles. Caim, ele foi primeiro. Ele trouxe a oferta dele. Ele queria louvar a Deus. Mas Deus não aceitou a oferta de Caim porque não teve sangue. Não foi feito da maneira, o exemplo que Deus mostrou. Abel, ele não trabalhou muito como Caim. Mas realmente Deus aceitou a oferta dele porque ele matou o animal, derramou sangue, que é a figura de Cristo, que mostra-nos Deus teve este plano, esta ideia desde aquele tempo para oferecer Cristo ao mundo, para dar-nos possibilidade de ser salvo pela graça por meio da fé. Então, mas Abel, Deus não aceitou a oferta dele, rejeitou esta oferta. Caim ficou muito triste, mas zangado com Deus. Ele realmente queria culpar Deus. No fim, Deus deu instrução a Caim. Ele disse, mas por ir a... Mas ele não usou esta mesma palavra, mas se isto vai fazer bem, mas vou dizer isto, Caim teve a oportunidade de ir a Abel, pedindo ovelha para fazer a oferta certa. Mas ele não queria humilhar-se. No fim, ele matou Abel. A Bíblia diz, ele saiu da presença, do face do Senhor. Falamos um pouco sobre isto na nossa última vez, mas vamos entrar mais com esta genealogia de Caim. Vamos achar que elas saíram da presença do Senhor. Já mencionei, elas estabeleceram cidade. Este homem, Lameque, primeiro homem de poligamia da Bíblia, mas vai achar outras coisas. Vou dizer isto, Caim desenvolveu sucesso do mundo, mas ele não teve sucesso com Deus. Ele estava a andar em rebelião. É necessário entender isto sobre Caim. Vamos abrir as nossas Bíblias. Gênesis capítulo 4. Hein? Gênesis capítulo 4. Quero começar com o versículo 20. Esta é a genealogia de Caim. E Ada, mas essa Ada era uma das mulheres de Lameque. E Ada deu a luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Ok, mas ele tem gado, tendas. Mas a Bíblia não diz que ele era pastor. Isso é um pouco diferente. Vou dizer isto, não achamos aqui pastor nem ovelha. É mais como comerciante, ou também vaqueiro. Mas penso que eles não comeram bife nesta altura. Mas eles usaram este gado, por ser para lavrar terra, para dar leite e outras coisas. Então ele foi como comerciante. Pastor guia da maneira que parece ter conhecimento pessoal. Mas este vaqueiro, ele não está a guiar o rebanho. Então é uma diferença. Vamos ler Salmo capítulo 23, hein? Para achar um pouco o que a Bíblia diz sobre este pastor. Salmo 23, vou ler o versículo 1 a 3, a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor. Mas vou parar aqui. Deus quer conhecer o homem. Quando o homem chega a Deus, mas aproximando-se à luz, ele reconhece a fraqueza dele, mas ele quer conhecer Deus.
Deus respeita isto. Deus está lá para dizer, mas eu sou o teu pastor, vou guiar-te, vou dar-te ajuda com a vida. Mas Caim, ele queria aproximar-se à luz? Não. Os filhos dele, Lameque, homem de poligamia, ele queria aproximar-se a Deus? Não. Não estou a dizer homem de poligamia não por ser salvo, mas é necessário ele confessar o pecado dele e reconhecer, mas o que eu fiz é fraco. O que eu acho muitas vezes neste país, homem quer confiar em Cristo, mas ele não, homem de poligamia, ele quer ser salvo, mas ele não quer confessar que o que ele fez era mal. Acontece. Deus quer nos ir à luz, que a luz está a brilhar, mas Ele quer ser o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele sabe a necessidade de ovelha. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Mas não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepararas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, usas a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas isso é a obra do pastor. Ele está em frente guiando aquela ovelha. Mas não este vaqueiro. Ele está atrás, batendo, controlando aquele rebanho. Mas não mostrando, não o mesmo carinho que este pastor tem com o ovelho dele. Então, simplesmente quero te ver esta diferença. Este comerciante chamado Jabal, sim, ele foi homem de gado, mas a Bíblia não diz pastor. Vamos ler João capítulo 10, hein? João capítulo 10, versículo 11, Jesus está a falar. Ele disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É sacrifício de Cristo. Ele está lá, ele disse, eu conheço todos os detalhes da tua vida. Eu quero andar passo por passo contigo. Não deixa-me. Eu quero ajudar-te. Confiar-me em toda circunstância. Mas o que acontece? Nós deixamos Deus. Isto acontece. Mas Ele quer ser o nosso pastor. Ele quer conhecer-nos. Mas no mesmo João, capítulo 10, eu já li versículo 11. Vamos ler versículo 14 também. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. É privilégio do cristão conhecer Jesus, conhecer Deus, através de Jesus. É maravilhoso o que ele fez. Então, é interessante, mas o que vai achar com o vaqueiro é vaca. É interessante que o louvor de deuses falsos é ligado com o boi. É interessante. Lembra-te, falamos sobre este face do querubim. É como face do boi. Já falamos sobre isto nas outras lições. Êxodo capítulo 1, Êxodo capítulo 10. Por fazer a comparação daquelas criaturas, vai achar a face do querubim é a face do boi. Também, provavelmente, este Jabal foi muito esperto com boi. E achamos este boi
no centro de louvor falso. Vou mostrar exemplos. Vamos ler primeiramente Êxodo 32. Isso é Moisés, quando ele estava lá na montanha recebendo os 10 mandamentos. Israel pensava, Moisés morreu lá naquela montanha. Arão, é necessário fazer outro Deus, porque Deus poderoso não tem poder para sustentar Moisés lá estes 40 dias. Não. Aconteceu como isto, hein? Vamos ler Êxodo capítulo 32, versículo 19. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Ele chegou e disse, o que está a acontecer aqui? Ele lançou aquelas tábuas, eles quebraram os 10 mandamentos. Eles não passaram mais do que 1 minuto como aqueles mandamentos foram quebrados. É exemplo para nós, hein? Mas eles estavam lá como aquele bezerro de ouro. Vamos ler Oséias, capítulo 13. Oséias, capítulo 13, quero ler versículo 1 e 2. A Bíblia diz, quando Efraim falava, tremia-se. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. Baal, este boi é ligado com Baal. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos, segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem os homens que sacrificam, beijam os bezerros. Este é sinal de besta. Mas o que aconteceu lá? Lembra-te quando aquele país dividiu-se? Israel, abaixo de Salomão, foi país unido. Também Davi. Então, mas o que aconteceu? Reboão do sul, ele queria pedir imposto. Aquelas tribos do norte, eles negaram, dizendo, mas é necessário dar-nos pouco ajuda. Mas ele negou isto. Então eles disseram, mas vamos separar de ti. Então Benjamim e Judá formou este reino do sul. Também os outros 10 tornaram-se reino do norte. Mas aquele Jeroboão, ele teve medo. Ele disse, mas aquele povo vai voltar a Jerusalém, ao templo, para louvar a Deus, e eu vou perder o meu reino. O que ele fez? No tribo de Efraim também dá. Ele fez bezerro de ouro e disse, nosso Deus. Para prevenir Israel de voltar a Jerusalém. Mas é pouco interessante. Achamos ligado com este louvor falso, este boi. Mas não somente isto. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 13. 2 Crônicas 13. E versículo 8. Mas isso é este exemplo. Eu estava a contar esta história. E agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro de Jeroboão, vos fez para deusas. Mas eles não foram deusas falsos, mas este boi é ligado com isto. Vamos ler Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, e vou ler versículo 41. A Bíblia diz, e naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Estevão está a contar esta história que aconteceu com Jeroboão. Mas não somente isto, vamos ler Atos capítulo 14. Isso é Paulo, isso é a primeira viagem missionária dele, com Barnaby.
Mas Atos capítulo 14, vamos ler versículo 13. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Mas então estes países gentios, deuses falsos, eles queriam usar este bezerro, este boi, figura do boi para louvor. Mas é Deus falso. Mas é interessante que achamos este Jabal, homem do gado, vaqueiro, mas não pastor, não das ovelhas. Lembra-te também Gênesis capítulo 3, hein? Versículo 14. A maldição que Deus deu a Satanás por enganar Eva. Ele disse, então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, este gado, este boi, este querubim, Satanás, não é anjo. Ele é transformado em anjo de luz, mas ele não é anjo. Ele é querubim, mas querubim rebelde. Perdeu o poder dele. Eu não sei exatamente, mas Deus está a julgar Satanás com passos. No fim, ele vai ser julgado no fim. Então, vamos continuar. Achamos este gado aqui, este Jabal. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, vou continuar com 21, esta genealogia de Caim. Versículo 21 diz, e o nome do seu irmão, este filho de Adão, mas este irmão dele, foi Jubal. Então, Jubal. Por isso eles criaram canção com estes nomes, não sei, hein? Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. É interessante. Com aquele bezerro de ouro feito de Arão, eles entraram com música e dança também. Muitas vezes, Marco é muito preocupado com a maneira de música e dança da igreja. Outro vai perguntar, mas Marco, por que está preocupado com isto? A mesma razão eu sou preocupado com o homem que é como vaqueiro e não como pastor. Hein? Vou ler um pouco. Música foi criada como uma parte de louvor a Deus. Vamos ler primeiramente Ezequiel, capítulo 28. Este diabo. Ezequiel 28, vou ler versículo 13 e 14, a Bíblia diz. Estiveste no Edém, este diabo, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, grandes pedras desta criatura, hein? E ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Mas estas coisas são coisas para criar música, tambores e pífaros. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabelecer. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueiras andavas. Lembra-te, este querubim ungido para cobrir. Eu me ensinei como nosso ensinamento sobre estes querubins. Foi um outro que estava acima do trono, que era este mesmo Satanás, antes de rebeliar contra Deus, com estes tambores, com estes pífaros, instrumentos de música. E o que aconteceu com a criação? Mas vamos ler João, capítulo 38. João 38, quero ler versículo 3 a 6, a Bíblia diz, agora, cinge os teus lombos, como homem, Deus está a falar com João, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Mas realmente João vai ensinar Deus? Não.
Mas Deus vai perguntar perguntas que Jó não vai conseguir responder. 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Jó, onde estavas? Faze-o saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas se é que o sabes? Mas ele não sabia. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Mas Jó não conseguiria responder. 6. Sobre que estão fundadas as suas bases do mundo da criação? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então, achamos estas estrelas da alva, estes anjos, cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Harpa, música, mas ele teve estes instrumentos no ser dele, por ser criado desta maneira. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa. Mas ele está a falar sobre a criação. Eles cantaram lá. É pouco interessante. Então, música é ligado com salvação. Mas não esta música de Jubal. Jubal criou outra música. Quero mostrar-te que há música que Deus aceita. Ele quer a nossa música. Penso que como aquela criação, não há nada mal como aquela música naquele dia. Mas, depois entrou o problema. Mas vamos ler Salmo 95. Hein? Salmo 95, e vou ler versículo 1. A Bíblia diz: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. A canção verdadeira, a música verdadeira, que honra a Deus. Mas cuidado! Outros querem dizer, mas estes jovens, as nossas crianças, elas, é necessário alcançar as nossas crianças. Vamos introduzir música que agrada a elas, ou pode ser agrada-lhes, não sei, para alcançar o jovem. Então, muitas igrejas entram em programa de música que é semelhante à música do mundo. Está a ver? É grande problema. Deus tem música dele, sim. Ele quer esta música. Vou mostrar-te esta música, mas fica comigo. É ligado também com louvor verdadeiro. Vamos ler Salmo 150. Salmo 150, vou ler versículo 4. A Bíblia diz: Louvai-o com a tambor e a dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Está a ver? Não há problema com o instrumento de música. O problema é homem também, o coração de homem. Cuidado com isto. Vou ler um pouco, hein? O problema é que música e dança podem tornar-se mundial. Vamos ler Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, mas Jó era um homem muito fiel, mas ele teve dúvidas sobre as crianças dele. Jó capítulo 1, vou ler versículo 4 e 5, a Bíblia diz: Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãos, e comeram e beberam com elas. 5. Sucedeu, pois, que, decorrido o termo de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número
de todos eles, porque dizia Job, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Job continuamente. Ele estava lá orando pelos filhos dele, pedindo a Deus, mas tem paciência com eles. Eles são jovens. E o que ele fez? Ele orou pelos filhos dele. Ele disse, é possível, esta dança, esta música deles é mais mundial. Oh meu Deus, ajuda-me. Estou a tentar mostrar a eles o teu caminho. Por favor, tem misericórdia conosco, o nosso Deus. Era a oração de Job. Vamos ler mais em Job. Ele sabia o perigo disto. Job capítulo 21. Job 21. Vou ler versículo 9 a 15. A Bíblia diz: as suas casas têm paz, também banquete, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, para a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a rebanho, e seus filhos andam soltando. Levantam a voz ao som do tamborio e a harpa, e alegram-se ao som do órgão. Está a ver? Mas já vimos, não há problema com o órgão. Não há problema com este tamboril. Não, o problema é com o homem. Cuidado com música. Qualquer música não vai agradar a Deus. 13. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem a sepultura. E todavia dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos seus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o servamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Mas o fim destas é para perecer. Mas cuidado, a igreja pode dizer, mas queremos ter órgão. Queremos ter esta música porque vai introduzir grande alegria, mas é possível. Mas cuidado com isto também. Tem homem que sabe tocar este órgão? Este homem, esta mulher, é pessoa fiel, que teme Deus e agrada a Deus com a vida deles? Não pode colocar qualquer pessoa em frente do povo e não só achar a pessoa certa. Se tem pessoa fraca em frente, esta fraqueza do coração vai influenciar toda a congregação. Eu estou a falar a verdade, eu sei. Muitas vezes a minha palavra é rejeitada. É a minha tristeza, é a tristeza de Deus. Eu estou a dar-te a verdade. Isso acontece. O jovem mundial vai entrar tocando para toda a igreja. Eles vão pensar, mas temos a nossa música. Mas eles não vão reconhecer quem está a acontecer, mas o diabo conhece. Também aquele jovem não tem coração de Deus. Mas é possível achar jovem com coração para Deus. Mas cuidado com isto. Simplesmente estou a dizer, não pode colocar qualquer pessoa em frente do povo. Vai desonrar Deus com isto. Vamos ler Job também, capítulo 28. Desculpe, 22. Job 22. E vou ler versículo 15 a 18. A Bíblia diz: porventura queres guardar a vereda antiga que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento dilúvio se derramou. Dilúvio,
17. Diziam a Deus, retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Contudo, ele encheu de bens as suas casas, mas o conselho dos ímpios está longe de mim. Hein? Eles seguiram este caminho de Jubal, Orgal. Mas ele foi pai de todos que tocam harpa e orgal. Eles tiveram a música deles. Eles entraram em casa deles com grande alegria. Nossa festa, nossa alegria. Mas a tua canção está a dar alegria a Deus sobre salvação? Sabe bem o que é salvação? Quando o grupo está a entrar sem saber o que é salvação, cantando, o que é o fim disto? Eles não têm razão para cantar. Deus, estou a cantar porque eu sou boa pessoa, obediente. Realmente? A pessoa salva vai dar glória a Deus. Vai honrar Jesus. Com louvor verdadeiro é o que Ele quer. Vou mostrar, eu já disse, vou mostrar isto a ti. Vou mostrar outro exemplo. Davi iniciou a música do templo. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. E vou ler versículo 14. A Bíblia diz: E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de éfodo de linho. Mas isso é Davi alegrando com música e dança perante o Senhor. Também o Senhor aceitou esta música e dança de Davi. Mas não somente isto, 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15, vou ler versículo 16. A Bíblia diz: E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos músicas, com alaúdes, harpas e símbolos, e fizessem ouvir levantando a voz com alegria. Mas Deus, na vida dele, ele introduziu música para o templo. Muitos destes salmos são canções de Israel. Está a entender isto? Salmo é canção. Sim. É canção do país de Israel. Mas esta música de Deus foi mudado mais tarde pelo povo. Vamos ler Amós, capítulo 6. Amós, capítulo 6, quero ler versículo 1 a 6. A Bíblia diz: Ai dos que vivem sossegados em Sião. Sião é Jerusalém, Monte Sião. E dos que estão, mas há Sião lá acima também, no terceiro céu. E dos que estão confiados no monte de Samaria, isso é Israel do Norte, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passei a Calne e veio, e dali iria a grande Amate, e depois desce a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos, ou maior do seu termo, do que o vosso termo? Ou, o vós que afastais o dia mau, e fazeis chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim. Mas ele está a falar, condenar Israel. E se estendam sobre os seus leitos, e comam os cordeiros do rebanho, e os bezerros no meio do coral, e cantam ao som da viola, e inventam para si instrumentos, músicas, assim como Davi. Mas eles usaram estes instrumentos de maneira fraca. 6. Que bebam vinho em taças,
e se ungem com os mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Este é Israel do Norte. Foi destruída. Mas eles estavam em casa deles, alegrando, eles deixaram Deus. Eles criam instrumentos como Davi. Como Davi. Ele louvou Deus de uma maneira certa. Mas vamos introduzir o nome de Deus nos nossos consumos. Deus vai aceitar isto. Realmente? Depende. Depende do coração daquela pessoa, depende da maneira do povo para cantar. O que é a tua expectação? É ter espetáculo? Ou é honrar e louvor a Deus? Mas é necessário considerar estes assuntos. Mas, Marco, estes assuntos são assuntos duros. Eu sei isto. É batalha viver fielmente com Deus. É batalha. O que tipo de igreja quer ter? Quer ter igreja como qualquer igreja do mundo? Ou quer tentar entrar nesta vida de fé, confiando em Deus, honrando Deus como a tua vida? Isso depende de nós. Depende de nós. É exatamente isto. Mas também Daniel, com aquela imagem, fez de rei Nabucodonosor, ele mandou pessoas, quando eles ouviram aquela harpa e música, para dobrar o joelho perante aquela imagem dele, que é figura do que vai acontecer com o anticristo. Mas quero mostrar outra coisa. Vamos ler Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, e quero ler versículo 18 e 19. A Bíblia diz: E não vos embriagueis com vinho, mas que é ligado com este banquete. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas o que vai acontecer com a pessoa cheia do Espírito Santo? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, contando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Está a ver? Estes três tipos de canção, este salmo, hino e cânticos espirituais. Mas cheio do Espírito Santo. Mas vamos ler Colossenses capítulo 3 também. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Não o Espírito Santo aqui. Naquela outra passagem é cheio do Espírito Santo, mas aqui cheio da palavra de Deus. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A pessoa que é cheia da palavra vai usar este salmo, hino e cântico espirituais. A pessoa cheia do Espírito Santo, salmo, hino, cântico espirituais. Tem salmo, tem hino, tem cântico espiritual na tua igreja? Ou é a mesma, o mesmo tom, o mesmo melodia que vai achar do barrio? Vou deixar-te com isto. Eu falei a verdade. O resto depende de ti. Vamos continuar. Gênesis capítulo 4. Vou ler versículo 22. Já lemos sobre este Jubal. Então, mas, versículo 22 diz: E Zila, outra mulher de Lameque, também deu à luz a Tubal-Caim. É interessante, estes saíram deste homem de poligamia. É pouco interessante. Da genealogia de Caim. É interessante. E Zila também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro, e a irmã
de Tubal-Caim foi Noema. Então, Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. Cobre deve ser bronze. Mas eu falei um pouco sobre isto no fim da história da Bíblia. Bronze é metal, mas é metal formado de homem depois de misturar metais da terra. Então outros destas novas Bíblias vão dizer, mas dizer bronze não é bom porque não é possível tirar bronze da terra. Mas a Bíblia diz que eles tiraram pau da terra também. Vai achar pau na terra? É nessa homem usar este trigo, farinha, outra coisa, para fazer este pau. É uma expressão bíblica, hein? Mas alguns desses estudiosos, esses bolseiros, são mais inteligentes do que Deus. Hein? Eles pensam que isto, pelo menos, é errado. Mas ele foi trabalhador com bronze, mas já falamos um pouco sobre isto. Estes metais são ligados com aquela imagem de Nabucodonosor. E dois dos países que dominaram o mundo. Lembra-te aquela imagem? Ele teve cabeça de ouro, meio dele feito de prata. Também ele teve bronze, também ferro. Também, no fim, ferro misturado com pó ou botal. Mas, por ser pó, mas já outro... desculpa. Daniel capítulo 2 é melhor, peço desculpa. Daniel capítulo 2. Então, mas ele recebeu esta imagem, barro, não botar, mas barro, este barro. Então, mas estes metais aqui de Tubal-Caim é ligado com aquela imagem, dois deles. Então, mas é ligado também com o altar de holocaustos que simboliza julgamento contra o pecado. Vamos ler Êxodo capítulo 27. Êxodo 27. Vou ler versículo 1 a 5, este altar de holocaustos. Farás também o altar de madeira de acácia. 5 covados será o comprimento e 5 covados a largura. Será quadrado o altar e 3 covados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a sua cinza, e as suas as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braceiros, todos os seus utensílios farás de cobre, por ser bronze. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a este rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, mais 5. E as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Este altar foi feito para dar julgamento, sacrificar holocaustos, para queimar estes. É figura de julgamento, julgamento contra o pecado. É ligado com este metal, bronze, também ferro. Então, mas achamos a civilização desenvolvendo aqui. É a glória do homem. Mas cuidado, vou ler Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 e vou ler versículo 15. A Bíblia diz: E disse-lhes: Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens,
Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre o homem é elevado, perante Deus é abominação. Está a ver? Eles entraram, este grande Jabal, ele tem grande conhecimento deste gado. Também entrou Jubal, grande homem de música e harpa. Mas não, vamos esquecer Tubal-Caim. Mas este grande, ele trabalha com metal como bronze e ferro. Então, mas no fim eles introduziram coisas estimadas neste mundo, estimado entre homem. Mas com Deus, abominação. É o fruto de Caim, o fruto da genealogia dele. Este homem de poligamia, Lameque. Cuidado. 23, vamos continuar. Hein? Gênesis capítulo 4, versículo 23. Isso é Lameque, mais uma vez. Hein? A Bíblia deu-nos a genealogia dele, mas está a voltar para falar um pouco mais sobre ele. Evidentemente este Lameque foi muito fraco. Sim. Versículo 23, Gênesis capítulo 4 diz: E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouve a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Ele matou a pessoa. Segunda vez achamos isto. Mas é pouco diferente do que Caim. Vou ler um pouco. Mas vou ler versículo 24 também. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então vou ler um pouco. Ele quer dizer que foi morto, aquele outro foi morto em defesa pessoal de Lameque. Ele diz também que o perdão dado a ele deve ser multiplicado com comparação de Caim, que não teve motivo de defesa pessoal. Então ele diz, mas eu fui mais inocente do que Caim. Vou dizer isto. É o que foi. A Bíblia dá razão com defesa pessoal também, mas ele presumia coisa, não está a dizer era coisa certa de Deus. É a palavra de Lameque. Muitas vezes achamos o homem criando a sua própria ideia de regras de vida, esquecendo o que diz a palavra. A palavra deve formar a nossa ideia da maneira de viver também na civilização. Sim. Mas é a ideia dele, mas a Bíblia não quis Deus. Isto aceitou, mas de outra maneira é por contração. Vamos ler Mateus capítulo 18. Mateus 18. Vou ler 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mas quando Paulo, isso é Pedro aqui, quando Paulo falou sobre a vida dele como apóstolo, ele disse, mas vou perder para tentar ganhar almas para Cristo. Paulo disse, não vou desejar nada para mim. Ele não casou-se. Também Paulo, ele não recebeu salário, mas ele mereceu isto. Ele pregou a doutrina verdadeira, foi toda a vida dele. Mas ele não queria nenhum homem ter possibilidade de acusar ele. Porque por acusar Paulo vai prejudicar a obra de Cristo. Paulo não queria isto. Isso deve ser a maneira do crente para ter perdão. Pedro chegou a Jesus, até 7 vezes? Jesus respondeu, não, eu disse 70 por 7 vezes. 40 e 90, ele está a dizer,
devemos ter perdão sem limite. Esta é a ideia. Então, mas não sei, Deus aceitou esta ideia de Lameque com este morte que ele fez. Então, mas vou dizer do respeito de mim como crente, eu devo estar pronto para perdoar. Vamos voltar a Gênesis capítulo 4. Hein? Vou acabar este capítulo, versículo 25 e 26, a Bíblia diz: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete. Então estamos a voltar a Adão, mas isso pode ser mais cedo também. Porque disse ela: Deus deu-me outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. É diferente do que esta família de Caim, não? Vou dizer isto: invocar o nome do Senhor significa que elas estão a voltar de onde elas partiram. Vamos ler Atos capítulo 2. Não? Atos capítulo 2, quero ler versículo 21. A Bíblia diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é simples desta maneira, mas deve ser feito com entendimento. Mas o que é entendimento necessário? Mas eu sou fraco, Deus pode salvar a minha vida. Quando eu cheguei a Jesus, eu não entendia nada sobre muita doutrina da Bíblia, estes detalhes, também profecia, outras coisas. Eu sabia que eu era pecador, também precisando de ter Salvador. É isto. Então, mas quando a pessoa não tem entendimento de salvação, eu não posso entrar dizendo: mas ele não é salvo. Mas, se ele confiou em Cristo, sabendo que ele é pecador, por ter mau entendimento de doutrina, mas penso que além disto, Deus vai aceitar isto. Mas então, cuidado, mas vou dizer isto. Outros podem dizer: mas eu estou a fazer o meu melhor para ser salvo, e eles ainda não entraram para aproximar-se a Deus como pecador, sendo homem religioso. Então, quando eu entro pregação falando com uma pessoa sobre salvação, e aquela pessoa não tem entendimento bom de salvação, então a minha palavra é sempre a mesma. Deve examinar o teu coração para ter certeza que já confiou em Cristo uma vez na tua vida, não a tua própria obra, mas esta graça de Deus. Mas é chamado invocar o nome do Senhor. Chamamos esta mesma ideia Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, quero ler versículo 13. A Bíblia diz: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando Pedro estava a ir abaixo daquela água na mar, tentando andar acima da água para chegar a Jesus, ele estava a ir abaixo. Ele não sabia nada mais do que dizer, para dizer do que: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão e salvou Pedro. É simples como isto. Simplicidade em Cristo. Simplicidade. Vamos achar que o homem vai partir-se de Deus antes do dilúvio. Mas, neste caso aqui, Enos, achamos ele orando. Por chegar ao tempo do dilúvio, a Bíblia diz: Noé achou graça perante o Senhor. Vamos ler isto por chegar lá. Então, mas simplesmente quero te entender a fraqueza desta genealogia de Caim. Deve dar-nos um aviso para negar aquele tipo de vida. Vamos continuar mais, vamos examinar mais estes filhos de Adão através de Sete. Por chegar a Gênesis capítulo 5, mas vou dar-te uma dica.
naquele capítulo, quase todos deles morreram por causa do pecado. Vamos estudar isto mais na nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.